Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa com a gente, abrindo a semana. Juliana, inflação, é? Fala de outra coisa, sei lá. Fala do Corinthians. Eu queria falar de outra São coisa, Paulo, queria. Flamengo. Mas você vai falar de inflação, né? E trazendo uma boa notícia, dizendo que ela vai cair a metade, que a gente vai estar no centro da meta do Banco Central, é isso? Hein? Quem dera, né? Aí você cai da cama e acorda, né? Meu Deus do céu, é verdade. Meu Deus, que dura a nossa vida, né? Fala, conta tudo. Vamos nós aqui para os números, né? Boa tarde, Oineg, Débora. Oi. Boa tarde, você ouvinte. Então, a preocupação é porque o Banco Central, toda semana que a gente vem aqui na segunda-feira, que é o dia que o Banco Central divulga as projeções do mercado financeiro, dos bancos, né? Das consultorias, corretoras, a gente está aqui com 19 semanas seguidas com crescimento na projeção de inflação. Então, a inflação não para de surpreender para cima, né? Quando o mercado vai e ajusta o número, vai lá e tem alguma coisa nova que puxa um pouco mais para cima. Então, a gente está com previsão de inflação para esse ano agora em 7,05%. E tem uma coisa que começa a me preocupar, Oineg, que é o número da inflação do ano que vem. A gente sabe quando sobe juro, a gente começa a impactar a inflação em torno de 6 meses a 8 meses, né, para poder fazer efeito nos preços, de fato. Então, o que está acontecendo é que a inflação já começa a escorregar para o ano que vem. Então, a gente tem aqui previsão para o ano que vem 3,90. E aí, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que, a gente tem vários efeitos da pandemia ainda na inflação. A gente tem ainda um problema de oferta de insumos da indústria que não estão chegando, né? A gente tem várias montadoras de veículos paradas, esperando chegar um monte de peça que... principalmente semicondutores, é uma questão mundial, teve aí um descasamento e a gente está tendo problema de fornecimento no mundo. A gente tem questões ainda ligadas a preços internacionais, né, que a gente vem falando, petróleo, então afeta combustível, afeta conta de luz e tal, aí também por uma escalada de preços depois da pandemia que a gente também está sentindo. Agora, a gente tem aqui ainda muita pressão de clima, a questão da seca afetou muito a agricultura brasileira, eu estava olhando aqui que tem algumas culturas agrícolas, como café, milho, que demoram mais a normalizar. Então, a mesma seca que afetou a conta de luz, né, que provocou com que os reservatórios fiquem muito vazios e a gente esteja consumindo aí uma energia cara, também é a mesma seca que afetou a agricultura. Então, a gente teve agora reflexo, agora com geada também, de mais impacto em alimentos. Então mas aí tem uma outra questãozinha, né, que eu queria compartilhar com vocês, é que fora tudo isso, quando a gente olha para a inflação do ano que vem, também com previsão de alta, a economista Zeina Latif me deu uma entrevista no Band News falando que o que ela vê é que a inflação vai ficando teimosa, foi o termo que ela usou. Ela diz que quando a inflação vai ficando mais teimosa, ela diz que é porque tem ligação com erro de política econômica. Então ela fala, o que dá para a gente perceber, olhando essa numerada toda, é que sim, tem efeitos da pandemia, tem efeitos climáticos, mas ela diz que quando a gente compara com outros países emergentes, ela diz claramente, ela usa assim a frase, a febre do paciente subiu porque houve erro de medicação. E aí eu estou falando aqui dessa preocupação que a gente tem conversado muito de contas públicas. Tem um número aqui que eu queria compartilhar, que eu achei bem interessante, que a gente tem falado muito sobre o parcelamento dos precatórios, né? Que é aquela dívida que o governo perdeu na justiça de pessoas que entraram contra o governo para pagar coisas do passado e que o governo quer parcelar. E aí tem uma conta aqui do economista Marcos Mendes, que escreveu um artigo na Folha, em que ele mostra muito claramente o quanto que tem dinheiro sim, né? E por isso que a gente acaba tendo alta de dólar, né? Pressão inflacionária ainda mais alta no nosso bolso. Ele fala assim, faltaram 30 bilhões para pagar os precatórios diante do que estava sendo esperado e o que aconteceu na realidade, né? Ele falou, bom, se a gente pensar que emendas de relator
no Congresso, que é aquele dinheiro que o político gasta com o que ele quiser, né, nos seus redutos eleitorais, e que não para de bater recorde. São 20 bilhões de emendas do relator. São 3 bilhões e 700 para aumentar o fundo eleitoral, para os políticos usarem mais o nosso dinheiro para fazer campanha eleitoral. E ele falou que tem vários programas sociais ineficazes que também poderiam ser extintos para poder fechar essa conta. Então, estou tentando traduzir essa numerada toda para você ver que a questão de mau uso do dinheiro público, ela acaba alimentando uma inflação que já é pesada, né? Então, a gente tem uma questão séria quando a gente está falando aí de inflação, né? A gente não tem muita perspectiva de melhora e aí isso já começa a atrapalhar crescimento, né? Claro que se a gente gasta mais para poder pagar nossa conta de luz, para pagar a conta do supermercado, sobra menos para consumir outras coisas. Isso já começa a afetar também as previsões de crescimento econômico. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pode ter uma inflação porque falta tudo e a gente não consegue produzir, as coisas sobem, etc., que a gente já teve inflação por excesso de produção, as pessoas comprando e aí os preços começam a subir. Você pega a inflação no governo Sarney, por exemplo, ela era uma loucura, né? Ela explodia, a gente levou anos para conseguir estabilizar. No entanto, você tinha um desemprego lá de 4% e hoje você tem um emprego de 14%. Eu não estou dizendo que é melhor viver na hiperinflação, pelo amor de Deus, aquilo ali tira a capacidade das pessoas de fazer conta, principalmente dos mais pobres. Mas como é que a gente consegue ter um regime de inflação com uma taxa de desemprego baixa e consegue ter um regime de inflação com uma taxa de desemprego alta, sendo que a inflação agora é muito menor do que a inflação daquele tempo? É uma coisa que é perturbadora. Não, essa questão é interessante. Muita gente pergunta isso, né, Eneg? A gente nunca teve... A gente tinha inflação alta, mas tinha trabalho, né? O que acontece é que o tempo vai passando e a gente está empurrando com a barriga uma série de problemas que a gente não consegue resolver. Essa questão fiscal, por exemplo, dos próprios precatórios, é uma questão que já vinha aparecendo nos últimos anos e que já podia ter sido endereçada de uma outra maneira para que não houvesse hoje essa dúvida que a gente tem no mercado financeiro, entre investidores, de que se o Brasil dá calote com os precatórios, ele pode dar calote com a dívida pública, por exemplo, né? Então, isso por si só já gera uma desconfiança em relação ao Brasil que faz com que o dólar suba. Então, assim, a gente precisa endereçar uma série de questões. A gente está falando essa semana da reforma tributária, né? A gente sabe que o pobre, por exemplo, paga muito mais imposto do que o rico. Só que a reforma tributária que a gente tem até agora não consegue dar conta de uma reforma ampla que, de fato, reduza custo de produção, tire peso de impostos em cima dos mais pobres, que simplifique o sistema tributário, né? Então, a gente vai somando uma série de questões que precisam ser resolvidas e que não são. Esse é o Brasil, né, Eneg? A gente tem aí um desafio tremendo de dar conta de vários problemas estruturais do chamado custo Brasil, que precisam ser endereçados e que a gente está gastando muito tempo nesse momento, depois dessa devastação provocada pela pandemia, com uma série de debates que não são prioritários, né? A gente fica gastando energia hoje na política com uma série de assuntos. A gente está discutindo democracia hoje, né? No Brasil novamente. Você vê manchete de jornal que, ao invés de estar discutindo políticas de emprego, elas estão numa discussão de briga institucional, né? De disputa de instabilidade política. Então, a gente acaba não conseguindo enfrentar todos esses problemas e o que a gente vê é a política desvirtuando dessas ações que precisam ser endereçadas para que a gente possa ter um crescimento robusto. A gente está tendo um crescimento medíocre há quanto tempo, né? O desemprego já era alto antes da pandemia. Sim. Né? Estava em torno de 10%. Então, a gente já tinha esse rame-rame, né, como se fala, na economia já há muitos anos, né? A pandemia, obviamente, devastou mais ainda, mas a gente já está há muito tempo crescendo 1%, né? O negócio não engrena, né? O mundo todo crescendo com força e a gente, para o ano que vem, está com perspectiva de crescer menos. Então, a gente precisa encarar de frente os nossos problemas, né? Não é uma discussão populista que vai levar a gente a solucionar nossos problemas, né? Juliana Rosa, falando de economia, dando uma aula de Brasil. A gente volta a conversar amanhã. Obrigado. Obrigada. Beijão. Boa semana, Ju. Boa semana. Meio-dia.